que ela vai atuar? Ela vai atuar em proteasas. O que as proteasas fazem? Degradam proteínas do citoesqueleto. Degradou proteínas do citoesqueleto, o que acontece? Característica de figuras fantasmales. O que é isso? Poxa, a célula estava assim bonitinha. Degradou o citoesqueleto dela, ela vai ficar o quê? Uma figura fantasmal, tá bom? Depois a gente tem quem? Endonucleasas. E essas endonucleasas elas vão atuar onde? Dano celular. Certinho? E esse dano celular não, perdão, dano nuclear. Depois eu corrijo aqui, tá? Dano nuclear. Deixa eu corrigir aqui agora, porque senão depois eu esqueço. Dano nuclear, viu? Dano nuclear. Certinho? E por último, é legal a gente saber também a gente começa a ter o quê? ATPasas, ativação de ATPasas. Ou seja, todas aquelas bombas que gastam ATP. E aí, consequentemente, o que eu levo? Uma diminuição de ATP celular. Certinho? Então, galera, voltando para a gente não se perder, tá? Eu tenho aqui processos para poder ter essa lesão celular. Quais que são os processos que a gente já viu até agora? Depressão de ATP. Essa diminuição de ATP leva o quê? A uma falha da bomba sódio-potássio, consequentemente vai entrar potássio, sódio junto com água, essa célula fica mais gordinha, o que ela fala? O que ela acontece? Falha também a bomba de cálcio, diminui o pH, beleza? Eu não guardo, por quê? Quando eu afetei essas bombas, eu não começo a parar de guardar o quê? Cálcio na mitocôndria e no retículo endoplasmático. Consequentemente, aumenta a concentração de cálcio citosólica. Depois eu tenho dano mitocondrial. O que pode levar a um dano mitocondrial? Esse próprio ingresso de cálcio, né, que vai intoxicar a mitocôndria, espécies reativas de oxígeno, baixa de oxígeno e mutações, beleza? Uma vez que aconteceu o dano mitocondrial, essa mitocôndria começa a mandar cálcio para fora, mas não só cálcio, né? Não só cálcio. Ela também libera o quê? Proteínas, como caspasa, citocromo C, né? E aí, isso aqui a gente está ligado que vai entrar com o quê? Apoptose. Uma vez então que está com muito cálcio aqui dentro, o que acontece? Esse cálcio vai atuar como segundo mensageiro, ativando enzimas celulares. Quais são as principais que ele vai ativar? Fosfolipasa. Uma vez que ele ativou fosfolipasa, ela vai degradar o quê? Fosfolípidos de membrana, lá da membrana plasmática. Vai permitir então que ingresse cálcio, mais cálcio. Esse cálcio agora começa a intoxicar essa membrana, essa mitocôndria. Uma vez que ela está intoxicada, o que acontece? Eu vou ter ali a formação de poros de transição de quem? De permeabilidade mitocondrial. Isso vai fazer com que eu altere o quê? Perca o potencial de membrana da mitocôndria, consequentemente ela vai perder o quê? Prótons. Perde prótons, eu diminuo a síntese ali de ATP. Beleza? Depois eu tenho o quê? Ativação também, né, para ali para o segundo mensageiro, vou ter ativação de proteasas. Proteasas vão degradar o quê? O citoesqueleto, proteínas do citoesqueleto. O que vai acontecer? Essa célula vai ter um caráter fantasmal. Beleza? Depois eu tenho endonucleasas. Endonucleasas a gente sabe que elas vão atuar onde? Lá no núcleo. Certo? Degradando o quê? ADN, cromatina. E eu também vou ter ativação de ATPasas, certo? Por quê? Por esse cálcio que é o segundo mensageiro. Então eu vou começar a funcionar várias bombas que não deveriam estar funcionando. Consequentemente, eu vou gastando ATP, diminui os níveis de ATP aí dentro da minha célula. Belezinha? Então tem que ficar bem atento nisso aqui.
Depois eu vou ter o quê? Outro mecanismo, né? A gente já viu então dano de ADN, desculpa. A gente já viu depressão de ATP, a gente já viu danos mitocondriais, agora a gente vai ver acúmulo de radicais livres, tá? Acúmulo de radicais livres. Bom, mas antes, né, eu tenho que saber o que é um radical livre. O que é um radical livre, então? Radical livre vão ser átomos, né? São átomos, é formado, né, aí por átomos com número ímpar de elétrons na sua última camada. Certinho? E aí, qual que é a grande característica dele? Eles são inestáveis. E aí, por eles serem inestáveis, né, eles podem se ligar a quem? A fosfolípidos. Podem se ligar a fosfolípidos. Podem se ligar ao quê? A proteínas. Beleza? Estragando a estrutura ali daquela molécula. Beleza? Qual que é o exemplo dele? Exemplo deles. Eu vou ter, por exemplo, né? Eu vou ter a oxidrila, eu vou ter o superóxido, eu vou ter o peróxido de hidrogeno, beleza? Todos eles vão ser, como eu posso dizer, exemplos, né, aí de radicais livres. E qual que é o problema do radical livre? Ele vai atuar em 3 etapas. Então, atua em 3 etapas. Quais etapas? Iniciação, propagação e terminação. Beleza? Iniciação é quando ele é formado. Propagação é quando ele começa a formar outros radicais livres. Por quê? Porque ele sempre vai doando aquele elétron que está na sua última camada para uma outra, formando uma nova molécula que vai formar outro. Entende? Sempre nessa ideia. E a terminação, que é quando ele é degradado, né? Quando ele é destruído ali por antioxidantes. Beleza? A lesão ela vai ocorrer então quando eu tenho, porque isso é o processo normal. Quando que acontece uma lesão? Quando eu tenho um desequilíbrio, ou seja, às vezes eu tenho muito mais radicais livres do que antioxidantes. Beleza? E aí, como que vai acontecer? Se eu tenho um desequilíbrio, vou colocar assim, ó. Se eu tenho desequilíbrio, gera lesão. Como que se dá a lesão por radicais livres? Tá? Perguntinha. Como se dá a lesão por radicais livres? Como que ela vai se dar? Bom, ela vai se dar por 3 maneiras. Primeiro, lesionando ADN. Beleza? Qual outra que ela dá? Ela vai fazer uma modificação oxidativa de proteínas ao se unir. Ok? E ela também vai fazer o quê? A peroxidação lipídica. O que é isso? Bom, é quando eu tenho então a liberação, é quando eu libero. Ela faz, né? Esses radicais livres vão libera lípidos peroxidados.
Um exemplo que a gente tem, certo? Exemplo, pela CCL4. CCL4 vai ser uma toxina, né, que vai ser metabolizada lá no retículo endoplasmático do fígado, certo? E aí vai ser metabolizada ali pela P450, transformando em quem? Em CCL3. Tá? Então a P450, né, vai atuar lá no fígado, ali em cima da CCL4, mudando biologicamente ela, formando o CCL4. Esse aqui que é um radical livre, ok? E aí o que ele vai fazer, esse CC3 aí? Ele vai atuar em cima de quem? De retículo endoplasmático liso, liberando lípidos peroxidados. Esses lípidos peroxidados, o que eles fazem aqui, ó? Lípidos peroxidados. Esses lípidos peroxidados, eles podem lesionar o retículo endoplasmático rugoso, lesionam retículo endoplasmático rugoso, consequentemente eu vou ter o quê? Diminuição de síntese proteica. Qual que a gente já conhece? Um que a gente conhece? Exemplo, apoproteínas, que vai gerar o quê? A esteatose. Por quê? Porque eu não vou degradar os lípidos, a grasa, certo? E a esteatose a gente já viu que é o quê? É o acúmulo de grasa, né, ali naquela célula, desplazando o núcleo ali para a periferia, certo? É essa característica dela, né? Mas também eu vou ter o quê? Eu vou ter lesão de membrana plasmática. E aí, se eu lesiono a membrana plasmática, o que acontece? Eu aumento as concentrações de cálcio no meio citosólico. A gente já viu até aqui atrás, né, o que acontece quando eu tenho concentrações de cálcio altas aí no meio citosólico. Certinho? Beleza. Então, novamente, estou falando de quê? De processos para ter dano celular, para ter lesão celular. A gente já viu queda de ATP, dano mitocondrial, acúmulo de radicais livres, certinho? Agora nós vamos ver outro, que é a reperfusão, que é o processo esquema-reperfusão, tá ok? Aqui, ó, página 11. Outro mecanismo, que é o quê? Reperfusão, esquema, reperfusão. Por que ele é importante? Olha só. Quando eu tenho algo que está